E aí pessoal, voltei. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai falar dos poderes administrativos. Já estou abarcando aqui uma matéria aqui que eu peguei pela internet, porque no livro ali tá meio esparso, não tá legal, tá? E aí a gente vai discutindo aqui, eu achei que tá bem sucinto, tá legal. Bora lá. Poderes administrativos. Os poderes administrativos são inerentes à administração pública e possuem caráter instrumental, ou seja, são instrumentos de trabalho essenciais para que a administração possa desempenhar as suas funções atendendo ao interesse público. Os poderes são verdadeiros poderes-deveres, pois a administração não apenas pode, como tem a obrigação de exercer estes poderes. Então, não é facultativo. A administração pública ela tem a obrigação de utilizar estes poderes administrativos para executar a sua gestão, seguindo os princípios administrativos que a gente estudou anteriormente no vídeo anterior, tá? Então vamos lá. Temos aqui seis poderes que a gente vai ver um por um. Poder vinculado, poder discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. E é exatamente nesta ordem que foi solicitado no edital, certo? Então vamos lá. Primeiro, poder vinculado. Então vamos lá. Vinculado. Quando a gente vê essa palavra, vinculado, a gente lembra de vínculo, né? Ele está amarrado com alguma coisa. É mais ou menos isso. É o poder que tem a administração pública de praticar certos atos sem qualquer margem de liberdade. A lei encarrega-se de prescrever com detalhes se, quando e como a administração deve agir, determinando os elementos e requisitos necessários. Quer dizer, esses atos aqui, esse poder vinculado da administração pública, os atos vinculados, eles são exatamente como a lei mandar. Não há liberdade de escolha ao administrador público. Ela diz como, quando, de que jeito ele deve executar este ato administrativo vinculado. Beleza, ó, tem um exemplo aqui. Ó. A prática de ato de aposentadoria de servidor público. Então, executar, né, esse ato administrativo de aposentadoria do servidor público, a lei ela já diz exatamente como a administração pública deve agir para efetuar esse procedimento, não abrindo margem para a escolha do administrador público. O segundo poder administrativo que a gente está vendo é o discricionário. Esse aqui a gente lembra mais ou menos de discrição, né? Mas na verdade esse poder discricionário ele é diferente, é o oposto do vinculado. É aquele ao qual a administração pública, de modo explícito ou implícito, pratica atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. A discricionariedade é a liberdade de escolha dentro dos limites permitidos em lei. Não se confunde com arbitrariedade, que é ação contrária ou excedente da lei. Então, aqui a lei não dá opção. Você vai fazer deste jeito aqui. Nesse caso, o ato administrativo ele vai ser feito com uma margem de escolha, de acordo com a conveniência e oportunidade, porém, ainda dentro do limite legal, certo? Que escolhe nas
opções que a lei der, certo? Mas ainda dentro do que a lei preceitua. Poder hierárquico é aquele pelo qual a administração distribui e escalona as funções de seus órgãos, ordena e revê a atuação de seus agentes, estabelece a relação de subordinação entre os servidores públicos de seu quadro de pessoal. No seu exercício, dão-se ordens, fiscaliza-se, delega-se e avoca-se. Então, o poder administrativo hierárquico é aquele poder funcional, vamos dizer assim. É aquele poder onde são delegadas funções, ordens dentro dos seus servidores. Então são atos administrativos que vai atribuir, tal servidor público ele vai ser designado para o setor tal, para executar funções e tal. Esse servidor vai estar sendo atribuído ao setor tal, em cargo de comissão para executar atividade de chefia, papapá. Então, faz do jeito vinculado, faz só do jeito que a lei disse. Discricionário, faz do jeito que a lei disse, mas você tem opções dentro da lei, de acordo com a sua conveniência. E hierárquico são atos administrativos de caráter funcional, onde você delega funções, ordens, cargos dentro do pessoal, dentro dos servidores públicos, para os servidores públicos. Poder disciplinar agora. É aquele através do qual a lei permite à administração pública aplicar penalidades às infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas ligadas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. A aplicação de punição por parte do superior hierárquico é um poder-dever. Se não o fizer, incorrerá em crime contra a administração pública. Então, aqui são atos de administração pública de punição a atos infracionais de servidores no exercício. Certo? Então, daqui para baixo, a gente já viu aqui que são poderes administrativos, mas ali de gestão de pessoal. Aqui, para você delegar as funções e ordens aos servidores públicos, e caso esses servidores públicos ocasionem algum tipo de infração, façam algum serviço errado, você tem o poder administrativo disciplinar, que é aquele poder-dever. O superior imediato ele tem que aplicar a sanção, a punição, para não ser imputado como crime contra a administração pública. Beleza. O poder disciplinar não se confunde com o poder hierárquico. No poder hierárquico, a administração distribui e escalona as funções de seus órgãos e servidores. No disciplinar, ela responsabiliza os servidores pelas faltas eventualmente cometidas. Certo? Beleza.
Agora falta só mais 2. Então vamos liberar espaço na lousa. Quanto tempo tem enrolado? 10 minutos. Então bora lá. Então, poder regulamentar, o penúltimo. Vamos ver o que diz aqui. Poder regulamentar é aquele inerente aos chefes dos poderes executivos, por exemplo, presidente, governadores e prefeitos, para expedir decretos e regulamentos para complementar, explicitar a lei visando sua fiel execução. A Constituição de 88 dispõe que, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar, fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. O direito brasileiro não admite os chamados decretos autônomos, ou seja, aqueles que trazem matéria reservada à lei. Então, gente, poder regulamentar, os atos regulamentares administrativos são privativos do executivo. Então, é ato de presidente, de governador ou de prefeito. E esse ato visa o quê? Detalhar a execução de lei. Como deve ser aplicada a lei. E como é feito isso? Por meio de decreto ou regulamento. E esses decretos e regulamentos expedidos pelo Poder Executivo para detalhar a execução de lei, ele não tem valor de lei. Ele não trata de matéria que deve ser discutida por meio de lei, votada, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Então, primeiro se produz a lei, é discutida no sistema legislativo. Sancionada a lei, o executivo, o chefe do executivo, ele vai expedir um decreto para devida aplicação desta lei. Então, esse ato de expedir o decreto ou regulamento para execução fiel e eficaz da lei, ele é o poder regulamentar, que a gente está tratando aqui. Bom, por fim, meu povo, a gente vai falar do poder de polícia, né? Que aí é um pouquinho mais extenso. Vamos lá. Primeiro vamos entender o poder de polícia, né? Você pode entender aí que é o poder da polícia de prender e soltar, mas não é. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Então, vamos lá, vamos por aqui. Poder de polícia. Poder de polícia em relação à administração pública, por isso que ele é um pouquinho extenso, ele diz respeito a limitar
disciplinar regular atos. Então, o poder de polícia, ele vem para limitar, disciplinar e regular o quê? Atos. Atos de quem? Normalmente, atos de particulares. Ato de quem está sendo administrado. Então, o administrado, ele tem a sua liberdade prevista em lei, né? Tudo que a lei não proibir, ele pode fazer, certo? Mas pode fazer assim no vai da valsa? Não. O poder de polícia da administração pública, ele vem para quê? Para limitar, disciplinar e regular esses atos particulares em razão de quê? Em razão do interesse coletivo. Certo? A vontade do particular, embora ele tenha a liberdade, né? Mas liberdade não é libertinagem, né? Então a liberdade do particular, ela não pode prevalecer acima do interesse coletivo. Por exemplo, vamos dizer que você tem um bairro residencial, né? Várias residências naquele bairro, e um particular, ele resolve pegar a casa dele e transformar numa boate. E aí ele fica lá tocando música até 2, 3 horas da manhã. O particular, ele tem a liberdade de fazer aquilo que ele quer, desde que a lei não proíba. Não existe uma lei dizendo, olha, você está proibido de montar uma boate. Porém, a administração pública, por meio do poder de polícia, ela vem limitar, disciplinar e regular esses atos particulares para que não interfiram no interesse coletivo. Quer dizer, se as pessoas do entorno não estão conseguindo descansar, dormir para trabalhar no outro dia, é obrigação do Estado promover um ato administrativo de polícia para ir fiscalizar, né? Aliás, até faltou aqui, fiscalizar o que está acontecendo e, se for o caso, multar até que esses atos praticados pelo particular parem de interferir no interesse coletivo. Certo? Então, vamos liberar aqui. Vamos ver o que mais temos. Em resumo, através do qual a administração pública tem a faculdade de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício do interesse público. Extensão do poder de polícia. A extensão é bastante ampla, porque o interesse público é amplo. Segundo o Código Tributário Nacional, o interesse público é aquele concernente à segurança, higiene, ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, por exemplo, a venda de produtos por ambulantes. Necessariamente o poder público tem que ir lá com o seu poder de polícia fiscalizar, ver se o cara está regular, se ele tem o alvará para funcionamento, enfim. A tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais. Limites do poder de polícia. Necessidade. A medida de polícia só deve ser adotada para evitar ameaças reais ou prováveis de perturbação ao interesse público. Então, a medida de poder de polícia, ela deve ser adotada quando há uma ameaça real ou provável de acontecer uma perturbação ao interesse público. Então, se o cara está pensando em montar uma boate num bairro residencial, ou ele já montou, é a hora de ser aplicado o ato de poder de polícia.
E também temos o limite do poder de polícia pela proporcionalidade, razoabilidade. É a relação entre a limitação ao direito individual e o prejuízo a ser evitado. Então, se o prejuízo a ser evitado é muito grande, o direito individual ele vai ser necessariamente exaurido. Bom, eficácia do poder de polícia. A medida deve ser adequada para impedir o dano ao interesse público. Para ser eficaz, a administração não precisa recorrer ao poder judiciário. Para executar as suas decisões, é o que se chama de auto-executorialidade. O poder de polícia ele é auto-executável. Né? Se você tem um interesse público prejudicado, necessariamente você tem a eficácia, né, do poder de polícia de restringir o direito individual em prol do bem coletivo. Certo? Vamos ver o que mais temos aqui. Acho que no livro tinha mais algumas coisas que a gente podia falar sobre o poder de polícia. Vamos lá. Administrativo, revolução, instituição, regulamentar, poder de polícia 127. Aliás, gente, esse tema do poder de polícia foi o tema que eu utilizei para executar o meu trabalho de conclusão de curso, né? Quando eu terminei a faculdade. Então vamos lá. O ordenamento jurídico confere aos administrados uma série de direitos relacionados ao uso, gozo e disposição de propriedade e com o exercício da liberdade, né? O exercício desses direitos, apesar disso, não é ilimitado. Deve ser compatível com o bem-estar social ou com o próprio interesse do poder público. Não constituir obstáculo à realização dos objetivos do Estado ou da sociedade. Esse condicionamento da liberdade e da propriedade dos administrados é comumente designado de poder de polícia. Conceito, a gente verificou artigo 78 do CTN, que a administração tem que condicionar o uso, gozo e disposição da propriedade e exercício da liberdade em prol do interesse público ou social. Fundamento. O fundamento da atribuição de polícia administrativa está centrado num vínculo geral, existente entre a administração pública e os administrados. Autoriza o condicionamento do gozo, tal, da propriedade, liberdade, blá, 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 blá. Alguns autores chamam de supremacia geral da administração pública em relação aos administrados. É um princípio inexpresso no ordenamento jurídico, mesmo porque faz parte, né, da administração pública o princípio lá da moralidade. Então, se moralmente inaceitável que o direito individual prevaleça sobre o interesse coletivo. Afinal, é uma administração pública. O que mais que a gente pode acrescentar? O exercício da polícia administrativa está disseminado pelos órgãos e agentes da administração pública, ao passo que a polícia judiciária é privativo da segurança pública, né, da Secretaria de Segurança. Então, a polícia judiciária, nossa polícia civil, que é a polícia que investiga os crimes, não deve ser confundida com a polícia administrativa. A polícia administrativa, ela é exercida pelos órgãos e agentes da administração pública. Temos também a manifestação em relação à discricionalidade e vinculação do poder de polícia. Em alguns momentos, existem atos de poder de polícia que podem ser escolhidos pelo administrador, outros são vinculados, devem ser exatamente executados de acordo com a lei.
basicamente é isso, né? Eu falei da autoexecutoriedade, que ele não depende do judiciário para ser executado. E, como eu disse para vocês, o poder de polícia ele está atribuído aos agentes públicos. Então, por exemplo, tem tempo? Tem tempo. O guarda da CET, né, o marronzinho da CET, se você comete uma infração de trânsito que esteja prejudicando o interesse coletivo, né, você parou lá na vaga de deficiente físico, você vai ser multado. Então ele está executando o poder de polícia, fiscalizando, te multando porque você cometeu uma infração. Né? Então você tem a sua liberdade, mas não é a bagunça, né, a casa da mãe Joana. Você tem que ir respeitando as normas de convivência coletiva. Se você infringiu, necessariamente você vai ser prejudicado. Prejudicado não, vai ser sancionado. Né? Então, o guarda de trânsito ele tem execução do poder de polícia administrativa, o fiscal de obras públicas, fiscal da vigilância sanitária, fiscal da fazenda, bom, vários agentes públicos, né,